Pessoal, eu vou começar resumindo aqui um conceito importante que está no slide da aula de ontem. Enquanto isso, vocês fiquem muito à vontade para estar mandando aí no bate-papo, tá? As dúvidas, os comentários, os exercícios desse conteúdo específico aí que a gente começou ontem, ou alguma coisa que ficou aí para trás do movimento circular, tá bom? Aguardo a participação aí de vocês, tá? Então, só para a gente entender, pessoal, isso tudo está no seu slide, está postado na aula de ontem, mas só para a gente bater um papo, para a gente alinhar aqui os conceitos, tá? Apesar do nome, né, você percebe, movimento circular uniforme, né? É um movimento uniforme, é um movimento que possui velocidade constante, né? A gente já viu isso lá nas aulas das 2 semanas anteriores. Porém, existe uma aceleração no movimento circular uniforme, apesar do nome que ele tem, tá? Essa aceleração, pessoal, ela não altera e essa informação ela é preciosa para a gente entender realmente qual é a origem, qual é o significado, qual é a atuação dessa aceleração do movimento circular. Ela não altera o valor da velocidade. A aceleração que a gente conhece lá do move, dos outros movimentos que a gente aprendeu, ela aumentava ou diminuía o valor da velocidade. Lembra disso? Era um movimento acelerado ou um movimento retardado. Só que esta aceleração aqui, ela não altera o valor da velocidade. O que ela faz, pessoal, é alterar a direção e o sentido da velocidade, para onde que aponta o vetor velocidade. E a gente consegue perceber essa ideia através desse esqueminha aqui que eu coloquei no seu slide. Supondo que o carinha está no movimento circular, está fazendo um movimento aqui no sentido anti-horário, tá bom? É uma ideia, pode ser horário, anti-horário, não tem nenhum problema. Pegando nessa posição aqui, ó, posição 3 horas do relógio, tá? O carinha está aqui. Em todas as posições, pessoal, quando você vai desenhar o vetor velocidade desse corpo, a gente tem que entender essa propriedade aqui, ó, da velocidade linear, que ela é tangente à trajetória. Tangente à trajetória. O que é uma coisa tangente na geometria? Que ela só encosta em um ponto. É como se a velocidade passasse de raspão na trajetória. Entendeu? Ela só encosta nesse pontinho aqui. É uma velocidade tangente à trajetória e que está apontando no sentido do giro, ou horário ou anti-horário. Tá? Então percebe, ó, esse vetor V1 que está aqui, ele tem que ter o mesmo tamanho do vetor V2, o mesmo tamanho do vetor V3, o mesmo tamanho do vetor V4. Ou seja, o módulo do vetor velocidade é constante, que é algo que a gente aprendeu na definição própria do movimento, né? É movimento circular uniforme. Então, o tamanho do vetor é o mesmo, velocidade constante. Porém, para onde ele aponta, qual é a direção e qual é o sentido, isso muda. Percebe, nessa posição aqui 3 horas, a velocidade é vertical para cima. Na posição 12 horas, ela é horizontal para a esquerda. Na posição 9 horas, ela é vertical para baixo. Na posição 6 horas, ela é horizontal para a direita. Sempre tangente à trajetória, ok? E o cara que faz essa velocidade mudar de direção e de sentido é a aceleração. E essa aceleração ela possui um sobrenome. É a chamada aceleração centrípeta, ok? Por isso que tem aqui no desenho ó, um ACP. Pegou? A aceleração centrípeta é ela que faz a velocidade ficar mudando de direção e de sentido. E como o próprio nome já diz, pessoal, centrípeta, porque a aceleração sempre vai apontar para o centro da trajetória, para o meinho aqui. Então, na posição aqui 12 horas ela aponta para baixo, na posição 9 horas aponta para a direita, na posição 6 horas aponta para cima, na posição 3 horas aponta para a esquerda, sempre apontando para o centro da trajetória. Ser tangente, pessoal, que tem gente que está me perguntando aí no bate-papo, é importante ficar claro isso. Tangente é a velocidade, que parece que passou de raspão no círculo, que só encosta em um pontinho, só encosta no ponto aonde o carinha está localizado, tá? Isso é ser tangente, encostar em apenas um ponto
da trajetória. E essa é a propriedade da velocidade linear, da velocidade do V que a gente viu lá no movimento circular, sempre vai encostar em apenas um ponto da trajetória. Quem faz ela mudar de direção e de sentido é a nossa amiga aceleração, especificamente a aceleração centrípeta, tá bom? Esse slide, pessoal, ele, apesar de ele não ter nenhuma fórmula, nenhuma conta, ele é muito importante. De você entender a direção e o sentido de cada vetor e o que eles representam, tem muito exercício que vai precisar dessa ferramenta, tá? Então fiquem atentos. Sempre a velocidade é tangente à trajetória, encosta num pontinho de raspão e a nossa amiga aceleração aponta para o centro da trajetória. Tudo bem essa parte? Beleza? No outro slide que eu passei aqui para você, aí a gente trouxe um outro desenho aqui mostrando esse esquema que a gente comentou. Ó. Velocidade tangencial é a velocidade linear que a gente conhece lá do V das equações do movimento circular. Está aqui encostando em apenas um ponto. A velocidade angular vai acompanhar a variação do ângulo lá da pizza que a gente comentou. E olha aqui, ó, a aceleração centrípeta apontando para o centro, pessoal. E essa propriedade que ele colocou aqui do ângulo sempre vai ser verdadeira, tá bom? A aceleração centrípeta sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a velocidade tangencial, tá bom? Sempre essa propriedade. E aí a equação, a formulinha, melhor dizendo, né? Para a gente calcular a aceleração centrípeta é esse carinha aqui. Vamos precisar guardar, pessoal, especialmente essa aqui, tá? Ó, essa primeira. A aceleração centrípeta é a velocidade linear do corpinho, né? Ao quadrado dividido pelo raio. Essa outra equação aqui, pessoal, que é ômega ao quadrado vezes R, velocidade angular ao quadrado vezes R, a gente pode fazer ela na hora, você não precisa decorar, tá? Porque assim, ó, se você tem essa equação aqui, que é a equação nova dessa parte da matéria, aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E você lembrar de uma equação que a gente viu nas semanas anteriores, que é aquela que relaciona as duas velocidades. Relaciona a velocidade linear com a velocidade angular. Lembra da equação? V igual a ômega vezes R. Lembra da equação? Vi uma bundinha rebolando. Lembra disso? Pega esta velocidade V, que você já viu, que a gente já está trabalhando com ela faz 2 semanas, coloca ela no lugar aqui desse Vzinho. Aí você chega nesta outra equação, entendeu? Então, na verdade, é assim. A gente precisa, para calcular a aceleração centrípeta, da velocidade linear e do raio ou da velocidade angular e do raio. Tanto faz o caminho que você vai seguir, porque a gente sabe que essas duas velocidades se relacionam através dessa equação. Então eu acho mais fácil, pessoal, só saber essa aqui, guardar bem guardadinha aí no seu coração. Essa caixinha amarela, que é uma equação nova. Dessa equação aqui que eu escrevi, a gente já sabia do começo do módulo. Aí se precisar a gente brinca com essa ideia aí da troca da velocidade linear com a velocidade angular, tá bom? Eu só coloquei essa equação aqui para você entender de onde as coisas vêm, tá bom? E não se esquece, pessoal, das unidades, né? A aceleração centrípeta, que é o nosso amigo ACP, é uma aceleração com uma mesma unidade que a gente já sabia lá de módulos anteriores, do MOVE lá, metro por segundo ao quadrado, ok? É a unidade de aceleração. A velocidade linear a gente já sabe que é metros por segundo, o raio a gente já sabe que é metros, e o ômega, que é a velocidade angular, a gente já sabe que vale radianos por segundo. Então, realmente, pessoal, por exemplo, a gente pode fazer um teste aqui de um exercício, que cada exercício, se ele pedir aceleração centrípeta, ou ele vai te dar a linear, ou ele vai te dar a angular. São duas fórmulas diferentes para calcular a mesma coisa. É tipo a ideia lá. Qual que eu uso, professor? Sorvetão, vovô Ateu ou Torricelli? Depende do que o exercício vai te dar. É o caminho que você segue para resolver o valor da aceleração centrípeta. Tá bom? Essa é a ideia. Me mandaram aqui uma perguntinha no chat, deixa eu ver. Página 42, o exercício 4, item C. Se não me falha a memória, nesse exercício 4,
eu tinha mandado para vocês calcularem só o item A, porque no item B e no item C, a gente vai precisar ter ainda um outro tópico, que daí é do movimento circular variado, que daí a velocidade vai variar. Aí, além de ter uma aceleração centrípeta, vai ter uma aceleração, que a gente chama de aceleração tangencial, porque ela vai fazer mudar o valor da velocidade, tá? E esse é o caso do item B e do item C. E eu, se não me falha a memória, quando eu mandei lá para vocês no Eclés, eu pedi só para fazer o item A, porque os conceitos para matar o item B e o item C a gente ainda não viu, tá bom? Porque daí a gente vai precisar estudar o MCV. MCV, movimento circular variado, tá? Aí a velocidade vai mudar. Esse cara a gente ainda não comentou, tá bom? Então do exercício 4 apenas o item A, que ele pede realmente o valor só da aceleração centrípeta, do jeitinho que a gente viu aqui o cálculo. Tudo bem? Então por enquanto item B e C do exercício 4 fique sossegado, a gente ainda não tem ferramentas para trabalhar totalmente com ele, mas vai chegar o momento, tá bom? Bom, fiquem à vontade ainda para estar mandando os exercícios, enquanto isso a gente vai avançando para rever juntos alguns conceitos aqui que estão no slide de ontem, mas a gente aguarda aí a participação de vocês ou com dúvidas ou com exercícios, tá bom? Praticamente, pessoal, o último conteúdo realmente aí que tem caído muito em vestibulares aí sobre movimento circular são esses carinhas, são as polias e são as engrenagens, ok? Aí eu coloquei o desenho das duas aqui para você realmente ver qual é a diferença, né? Esse primeiro cara, pessoal, é uma polia, né? As polias são esses dois círculos, um grande e um menor, pode ser de tamanho igual também, né? E o carinha que liga os dois, a gente chama de correia. É como se fosse, pessoal, a corrente da bicicleta, tá? Não sei se você já teve a oportunidade de viajar de avião, tal. Naquela hora de você pegar a sua bagagem, né, que foi despachada lá pro avião, fica lá naquela esteira rolante lá, sabe? Ela funciona nesse esquema de uma polia, né? São várias, na verdade, que estão girando através, né, da correia, que é a esteira propriamente dita, né? Aí esse do lado aqui, do lado direito, é a engrenagem, né? É aquelas pecinhas de motor mesmo, tem aqueles dentinhos lá, aqueles vãos, que daí elas se encostam, né? Uma engrenagem encosta na outra, e aí elas conseguem fazer o movimento circular, tá? Percebe, pessoal? Olha o desenho aqui, ó, das flechinhas verdinhas que eu coloquei aqui para você, que são os vetores velocidade, tá vendo? Ó? Eles sempre são tangentes à trajetória, tá vendo? Ó? Estão encostando só em um ponto, só que daí a gente tem uma diferença entre a polia, que é esse desenho aqui da esquerda, e a engrenagem, que é o desenho da direita. As velocidades VA e VB, né, que são das duas polias, elas estão apontando na mesma direção e no mesmo sentido. Você percebeu isso? O que isso quer dizer? Que essas polias elas giram no mesmo sentido, porque elas estão conectadas por uma corrente. Como isso aqui é o funcionamento de pneu de bicicleta, pessoal, não dá para dizer que um pneu gira para frente e um pneu gira para trás da bicicleta, né? Senão você não sai do lugar. Realmente, na polia, os caras vão girar juntos, tá bom? No mesmo sentido, melhor dizendo. E você percebe, pessoal, que os vetores velocidade aqui da engrenagem, um tá para a esquerda, um tá para a direita. Porque como as engrenagens elas se encostam, pessoal, elas só tem como girarem se uma empurrar a outra, por dizer assim. Por isso que as engrenagens elas giram em sentidos opostos, tá? Enquanto uma gira para a direita, a outra gira para a esquerda. Então fiquem bem atentos que às vezes tem até esses posts de raciocínio lógico aí de Facebook, de Instagram, que tem um monte de engrenagem de polia conectada, não sei se você já viu. Aí lá no final pergunta se o negocinho vai ficar para a direita ou para a esquerda. Toda essa análise precisa ser feita, tá bom? Quando for polia, gira no mesmo sentido. As duas no horário ou as duas no anti-horário. Se for engrenagem, uma gira no horário, outra gira no anti-horário. Tá bom? Sempre assim, isso nunca vai mudar. Pessoal, perguntaram aqui das escadas rolantes. Olha que pergunta interessante. Se a escada rolante, ela pode ser considerada uma polia ou uma engrenagem? Antes de responder, eu gostaria da participação de vocês, pessoal. Gostaria que vocês mandassem para mim no bate-papo o que vocês acham. Vamos participar um pouquinho da aula. Escada rolante, vocês acham que funciona como uma polia ou funciona como uma engrenagem? Já teve gente que mandou resposta aqui para mim. A Laura mandou, o Nicolas mandou.
A Jasmine também mandou. Quem mais vai participar, pessoal? O Eduardo mandou, a Duda também mandou. A maioria, vou esperar mais alguns mandarem antes de eu falar o que a maioria está falando aqui. O Rodrigo já mandou também. E aí, mais alguém gostaria de participar? Escada rolante, é polia ou é engrenagem? Pessoal, o que a maioria mandou aqui tá certo, tá bom? Escada rolante funciona como uma polia. E aí a correia, a corrente é a própria escada rolante. Então, se você olhar na parte de baixo, né, da escada rolante que a gente não vê, você vai ver ela girando no mesmo sentido que estava na parte de cima, que é por onde a gente anda, tá bom? Foi uma boa pergunta. Escada rolante também funciona como polia. Bicicleta, tem uma cacetada de exercício aí que a gente vai fazer que trabalha com bicicleta, tá? O trator, né, que tem a conexão ali também, os tanques de guerra, né, que tem aquela corrente bem grossa ali que para fazer aquele deslocamento também é o funcionamento de uma polia, tá bom? E aí, pessoal, como é que a gente vai resolver exercício que engloba esses caras? Tem uma propriedade, pessoal, que é a propriedade medalha de ouro, é aquela que resolve até problema de família quando você está avaliando polia e engrenagem. Todo exercício de polia e engrenagem você tem que usar esse carinha aqui, ó. As velocidades são iguais, ok? As polias que estão conectadas lá, que giram no mesmo sentido, elas estão girando com a mesma velocidade linear, ok? É o V, é o V. Funcionam com a mesma velocidade linear. As engrenagens que giram nos sentidos opostos, mas elas também giram com a mesma velocidade linear. Polias, mesma velocidade, engrenagens, mesma velocidade. A diferença é o sentido, tá bom? Mas sempre as velocidades lineares serão as mesmas, ok? Isso resolve praticamente todos os exercícios. A questão é que existem equações que a gente viu no começo do módulo, nas aulas anteriores, que a gente consegue escrever essa velocidade v de formas diferentes, né? Vamos relembrar juntos aqui, ó. Vamos escrever. Vimos já, inclusive na aula de hoje, a equação v igual a ômega r. Concorda comigo? Vi uma bundinha rebolando. Então, o que eu posso escrever aqui? Ó? A equação do VA, da primeira polia, vai ser o quê? A velocidade angular dele, ômega A, ok? Vezes o raio da primeira polia, raio A. Mas como VA igual a VB, o que a gente conclui? O que a gente tem como consequência? Isso aqui, ó. Velocidade angular do primeiro vezes o raio do primeiro, igual a velocidade angular do segundo vezes o raio do segundo, ok? Essa é uma relação de proporcionalidade entre a velocidade angular e o raio. E o que a gente conclui com isso, pessoal? Se você substituir valores, você vai ver que a polia, ou a engrenagem, né, que for maior, aquela que tiver maior raio, ela vai ter menor velocidade angular. Pessoal, e é de se esperar isso, né? Porque como ela é maior, ela precisa percorrer um ângulo maior, né? Não um ângulo maior, né? Mas ela demora mais, por assim dizer, para percorrer o mesmo ângulo, do caso lá de uma volta inteira, 360 graus, né? Então, como ela demora mais, perdão, para fazer o giro, porque ela é maior, é de se esperar que ela possua uma menor velocidade angular, ok? A outra equação que a gente viu de velocidade linear é aquela lá, v 2 pirralho em cima do telhado. Lembra disso? Aqui, ó. V2 pirralho em cima do telhado. É a outra equação que a gente viu para calcular a velocidade linear. Então, percebe, se você escreve VA e VB, substituindo aqui o raio da polia A, o período da polia A, o raio da polia B, o período da polia B, e aí você iguala as duas. Do mesmo jeito que você fez aqui com o ômega R, tá bom? Aí você consegue cortar o 2π de um lado com o 2π do outro, tá? Porque são constantes, não vai mudar. Aí sobra só esse carinha aqui, ó. É isso aqui que eu gostaria que você guardasse. Raio A dividido pelo período do A, ou seja, o raio da primeira polia, ou da primeira engrenagem, dividido pelo período da primeira, é igual ao raio da segunda dividido pelo período da segunda. Ou seja, agora quem tem maior raio vai ter maior período. E isso é também de se esperar. O cara que é grandão, pessoal, ele vai demorar mais para dar uma volta completa. Concorda comigo? Porque ele é maior. Quem demora mais para dar uma volta completa, né? A Terra ou, sei lá, Saturno, né? Lógico que a gente vai estudar isso lá
no começo, no quarto bimestre, essa relação de período de planetas e tudo mais, tal. Mas quem tem maior raio, obviamente, vai ter maior período, demora mais para dar uma volta completa. Só que a gente viu, pessoal, uma outra equação, eu já respondo quem me chamou no bate-papo, que período é o inverso da frequência. Lembra disso? Frequência é inverso do período, período é inverso da frequência. Então, quem tem maior raio vai ter maior período, mas para chegar na frequência a gente inverte. Então, se o período é maior, a frequência vai ser menor. Percebeu? Essas duas equações, pessoal, elas falam a mesma coisa, mas de formas diferentes. Ter maior período significa ter menor frequência, tá bom? O que eu quero que você entenda, querido, é que todas essas três equaçõezinhas que estão aqui, no link das consequências, elas derivam desse carinha aqui, que VA igual a VB, utilizando as equações da velocidade linear que a gente viu no começo do módulo. Então, muito exercício, pessoal, não vai utilizar essa pronta aqui. Ele vai utilizar as outras. Vai perguntar lá, ele vai falar: o raio da roda da frente é 2 vezes menor que o raio da roda de trás. Quantas vezes o período de trás é maior que o da frente? Entendeu? Então, muitas vezes ele vai fazer essa relação. Polir as engrenagens de tamanhos diferentes, né? Ou seja, de raios diferentes. Aí ele vai perguntar quantas vezes o ômega de um cara é maior ou menor, quantas vezes o período de um cara é maior ou menor, quantas vezes a frequência de um cara é maior ou menor. Todas elas são resolvidas por esse resuminho que eu te passei nesse slide, precioso isso para você, tá bom? Deixa eu ver aqui o que me mandaram a pergunta. Como a velocidade vai ser igual, sendo que tem tamanhos diferentes? De fato, pessoal, como esses caras estão conectados, né? Ou pela corrente, né? Que é a correia lá na polia, ou pela engrenagem que elas se encostam, não tem como esses caras girarem com velocidades diferentes, né? O que acontece, quem imagina, por exemplo, na bicicleta, né? Você tem uma conexão entre a roda da frente e a roda de trás através de uma correia, de uma corrente. Se você tem a roda da frente mais rápida que a roda de trás, não tem como funcionar um instrumento assim, né? As velocidades são iguais. O que acontece é que mesmo tamanhos iguais ou tamanhos diferentes, aí a gente vai ter outras coisas que são diferentes, né? No caso da bicicleta, como as rodas são iguais, todo mundo é igual. Velocidade é igual sempre, mas daí período vai ser igual, frequência vai ser igual, ômega vai ser igual. Agora, se você muda o raio, pega, por exemplo, um trator, né? Que geralmente ele vai ter lá 2 eixos, o eixo dianteiro e o eixo traseiro, e geralmente o eixo traseiro ele tem uma roda um pouquinho maior. Esses caras eles vão se deslocar com a mesma velocidade, porque eles estão conectados, não tem como, ok? Eles têm que se deslocar com a mesma velocidade. Só que daí com mudança de raio, a gente vai ter mudança desses carinhas aqui. Vai ter mudança da velocidade angular, vai ter mudança do período e da frequência, seguindo essa propriedade. Mas como eles estão conectados, ou por si só, pelo dentinho da engrenagem, ou pela correia na polia, eles têm que girar com a mesma velocidade linear, independente se um é grande ou se o outro é pequeno. Tá bom? Essa propriedade é o start point, aí é o ponto de partida para a gente conseguir resolver exercício dessa parte do movimento circular. Tá bom? E no outro slide aqui, pessoal, eu resumi tudo isso aqui para você ver realmente a diferença. E eu até coloquei aqui uma outra informação que não vou dizer assim que é a que mais aparece, né, no movimento circular, mas é o eixo, né? Percebe, ó, na polia, que é aquele primeiro carinha que a gente abordou, elas vão correr juntas. Tá vendo? O correr por causa da corrente que eles estão conectados aqui. A engrenagem também correm juntas. Quando fala de correr juntas, pessoal, quer dizer que elas vão ter a mesma velocidade linear. Porque velocidade linear não é distância por tempo. Por isso que fala que está correndo junta. Percorre a mesma distância no tempo. O eixo, pessoal, o eixo ele não corre junto, um eixo com o outro. O eixo gira junto. Aí percebe que aqui muda. Ao invés deles terem a mesma velocidade linear, eles vão ter a mesma velocidade angular, porque daí eles vão girar juntos. Percebeu a ideia? Na polia a gente comentou que tem o mesmo sentido de giro,
O eixo também é de se esperar, né? Um eixo de um carro, por exemplo. E a engrenagem, a gente viu que elas giram no sentido oposto, ok? Aí ele conclui aqui, ó, velocidade linear, que a gente já sabia, uma é igual à outra. A angular, que a gente está vendo aqui do eixo, que agora eles estão girando juntos. E aqui as equações que a gente já viu, ó. Percebe que essa primeira equação que está aqui, ó, a gente já tinha colocado no outro slide, ó. Raio vezes frequência de uma é igual a raio vezes frequência da outra. Olha aqui, ó. É essa equação aqui. Percebeu? Aqui ele não colocou, aí ele só colocou uma equação, né? Aí eu coloquei as outras, ó. Coloquei a relação entre o raio e o período e a relação entre raio e velocidade angular. Mas todas elas são consequência dessa primeira aqui, que as velocidades lineares são iguais, tá bom? O eixo não costuma aparecer tanto quanto polias e engrenagens, tá bom? Gostaria que vocês focassem mais nessas duas aqui, mas eu coloquei o eixo para você realmente ver que existe também essa aplicação, tá bom? Mas para fins de exercício, polia e engrenagem vão ser aí o carro-chefe dessa parte da matéria, tá bom? Tudo isso está no seu slide, com isso a gente já encerra essa revisão que é sempre necessária da gente bater esse papinho aqui, tá bom? A gente entender os principais conceitos, ver a abordagem, tá? Mas é importante a gente ver como isso que aparece em exercício, tá? Só tive um exercício que me mandaram aí no bate-papo, não sei se você já deu uma olhadinha nos outros, pessoal, mas é importante, tá? A gente treinar em alguns exercícios dessa parte de polias e engrenagens, tá? Desconectou meu áudio. Pronto, voltei. Só para a gente fazer um exercício junto, pessoal, para a gente encerrar a aula, vou pedir para você abrir, por favor, a sua apostila na página 43, tá bom? Abre aí na página 43 para a gente ver junto como que isso pode aparecer num exercício que não é difícil, tá bom? Eu acho que, inclusive, que é um exercício que eu pedi para você fazer na aula de ontem, tá? Amanhã a gente corrige alguns, pede para fazer outros, tá? Mas por enquanto eu vou pedir para você abrir na 43. Vamos bater um papo juntos aqui, ó, sobre o exercício 6, tá? Página 43, exercício 6, para a gente partir para o encerramento aqui da aula, mas ainda tem tempo de você mandar algum bate-papo, alguma pergunta e alguma coisa específica, tá bom? Estamos aguardando. Vamos ver aqui, ó. Página 43, exercício 6. Ciclistas pedalam uma bicicleta aqui que é o Penny-Farthings no encontro anual de bicicletas na ilha McNacken, em Michigan, nos Estados Unidos. Aí tem a figura aí que é uma bicicleta, parece com aquelas de circo, né? É bem diferentona, né? Olha as características, pessoal. A roda da frente é bem maior que a roda de trás. Concorda comigo? O raio da frente é bem maior que o raio da roda de trás. Observando as características dessas bicicletas antigas, utilizadas no encontro anual referido acima, concluímos que a velocidade o quê? Bom, vou até parear aqui a tela, para a gente voltar no slide, para eu digitar aqui junto com você o passo a passo desse exercício, que é bem a aplicação dessa parte de polias e engrenagens, ok? Então, estou aqui, ó, página 43, exercício 6, ok, pessoal? A gente comentou, pessoal, que as bicicletas, independente se é a que a gente tem hoje ou essa da figura aí, né? Elas funcionam como polias, né? E a correia vai ser a própria corrente ali que vai conectar a roda dianteira com a roda traseira. A questão agora, pessoal, é que as minhas rodas elas não são iguais, né? Eu tenho um raio grandão e tenho um raio pequenininho, né? Então, vou colocar aqui, ó, a roda dianteira, ela tem um raio maior e a roda traseira tem um raio menor, ok? Ele quer saber, pessoal, as velocidades, quem é igual, quem é diferente, é maior ou menor, vamos avaliar isso, tá bom? No item A, pessoal, ele está dizendo que a velocidade angular da roda dianteira é igual à velocidade angular da roda traseira. Pessoal, está certo ou está errado? Manda aí para mim no bate-papo. Nas polias, a velocidade angular é a mesma? Quem vai mandar aí para mim no bate-papo? Isso está certo ou está errado? Já tenho uma resposta aqui, estou aguardando as demais, pessoal.
nas polias, a velocidade angular é a mesma? Sim ou não? Tá certo isso? Vamos lá, tô aguardando aí a sua participação no bate-papo, pessoal. Já tem uma controvérsia. Tem gente que mandou que tá certo, tem gente que mandou que tá errado. E aí? Por enquanto só tenho duas respostas. Estou aguardando você, pessoal. Velocidade angular nas polias é a mesma ou não é? Já chegaram mais algumas aqui. Vamos revisar, pessoal? Olha aqui a propriedade, ó. Olha aqui a propriedade, ó. A propriedade, pessoal, diz que elas têm a mesma velocidade linear, pessoal. Olha só. É a linear que é igual. E olha a primeira consequência aqui que a gente trabalhou. Quem tem maior raio vai ter menor velocidade angular. Então não tem como esses caras serem iguais, porque os raios são diferentes. Se fosse a nossa bicicleta, aí sim a gente teria velocidades angulares iguais, tá? Então olha aqui, ó. A resposta desse cara aqui é não, tá? Então, olha aqui, ó. Quem tem, pela nossa propriedade lá, quem tem maior raio terá menor velocidade angular, que é o caso da roda dianteira, tá? O que eles têm igual, pessoal, é a mesma velocidade linear, tá? Elas giram com a mesma velocidade, elas são igualmente rápidas ou igualmente devagares, né? Agora, o que muda é a velocidade angular. A da frente tem uma menor velocidade angular, porque ela tem um maior raio, tá bom? Então vamos avaliar item por item aqui, ó. Item A. Velocidade angular da dianteira é igual à traseira. Não, já vimos que não é. Item B. Velocidade angular da dianteira é maior que a da traseira. Também não é, pessoal. Já concluímos que quem tem maior raio vai ter menor velocidade angular. Tá vendo? É essa frase que está aqui, ó. Então, na verdade, a da traseira é maior. O exercício fala no item B que a da dianteira é maior. Tá errado, tá bom? No item C, pessoal, ele fala que a velocidade tangencial da roda dianteira é igual à velocidade tangencial da roda traseira. Pessoal, velocidade tangencial é o outro nome da velocidade linear, né? Que a gente viu lá no desenho, que é aquela que passa de raspão, né, na trajetória. Olha aqui, ó. Velocidade tangencial é a mesma coisa que velocidade linear. E a gente viu que esses caras são iguais, que é o V, né? VA igual a VB é a propriedade que define as polias e as engrenagens, tá bom? Então, realmente, a alternativa C está certa. Falar velocidade tangencial ou velocidade linear é a mesma coisa, tá bom? E elas são iguais, realmente. Alternativa C, ok? Vamos ver o que está errado nas outras, só para a gente encerrar? Item D. Velocidade tangencial da dianteira é maior que a da traseira. Não, a tangencial é igual, que é a mesma coisa que a linear. Item E. Velocidade tangencial da dianteira é menor que a da traseira. Não, velocidade tangencial é igualzinha na polia e na engrenagem. Beleza, pessoal? Vimos como aparece no exercício? Então avalie o passo a passo, vê quem é maior, quem é menor, para a gente se situar e não perder essa relação de proporcionalidade, tá bom? O último que perguntaram aqui, para a gente encerrar rapidinho a aula, que me pediram aqui, é a página 42, o exercício 4, vamos fazer o item A, que foi o item A, o item que eu pedi para vocês na aula de ontem, tá bom? Rapidinho aqui para a gente encerrar. Página 42, exercício 4, item A. Uma partícula gira em um círculo de raio 2,5 metros, com velocidade angular de 10 radianos por segundo. O exercício quer saber qual é a aceleração centrípeta. Então vamos anotar os dados aqui, ó. Raio é igual a 2,5 metros, o enunciado te deu isso, e ele te deu o ômega, ok? É a velocidade angular. Não esquece de diferenciar as velocidades, tá bom? Velocidade angular, pelo enunciado, é 10 radianos por segundo, ok? O exercício está perguntando qual é o valor da aceleração centrípeta. Olha o slide aqui, pessoal, vamos revisar junto, ó. Tem aceleração centrípeta que usa o V, que é a linear, e tem aceleração centrípeta que usa o ômega. Qual que a gente vai usar, pessoal? Essa segunda, por causa dos dados do exercício. Concorda comigo? Beleza?
Então é só substituir, se lembrar da formulinha, pessoal, é só substituir, tá bom? Então usando já o ômega, ó, a aceleração centrípeta vai ser o ômega, que é a velocidade angular, ao quadrado, vezes o raio, né? Que é a equaçãozinha que está aqui nesse slide, ó. Ômega quadrado vezes R. Belezinha? Vamos só substituir os valores e calcular, ó. Velocidade angular é 10, só que tem que elevar ao quadrado, vezes o raio, que vale 2,5. Ok? 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 2,5, 250 metros por segundo ao quadrado, ok? Que é a unidade de aceleração. Percebe, pessoal, que é um valor muito maior do que a gente está acostumado para aceleração, né? Que a gente via lá nos módulos anteriores, a aceleração, por exemplo, da gravidade, que já é grande, vale 10, né? A aceleração de carro lá 2, 3, 4, né? Percebe? Essa é aquela aceleração que não altera o valor da velocidade, né? Porque se você tem algum dispositivo que tem uma aceleração dessa, 250 metros por segundo ao quadrado, o cara ganha uma velocidade assim numa taxa absurda. É muito, não é que é questão de ser rápido, ele acelera muito, né? Mas a gente viu que essa aceleração não muda o valor da velocidade. Só faz o corpinho fazer aquele giro esperto, tá bom? Tudo bem? Esse era o item A, só isso, tá bom? Me mandaram um outro aqui, deixa eu ver se vai ser rapidinho. Ó, rapidinho aqui então, para terminar. Exercício 7 da página 45 que me mandaram aqui. O último de hoje, pessoal. Se sobrou alguma dúvida, me mandem por e-mail que a gente responde, tá bom? Ó, página 45, exercício 7. Vamos lá. Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Um trator, lembra que a gente falou do trator? O trator tem as rodas traseiras maiores que as dianteiras e desloca-se com velocidade constante, ou seja, as rodas vão fazer um movimento circular uniforme. Pode-se afirmar que, do ponto de vista do tratorista, ele quer saber os valores, os módulos, das velocidades lineares de qualquer ponto das bandas de rodagem das rodas da frente. Pessoal, ele está querendo falar qual é o valor da velocidade linear da roda da frente e da roda de trás. E o módulo da velocidade angular da roda da frente e da roda de trás. Quem vai ser igual, quem vai ser maior, quem vai ser menor. Bom, a gente sabe que um trator funciona como uma polia. Então, ao elas executarem um movimento circular uniforme, na polia a gente já sabe que as velocidades lineares vão ser iguais. Ao invés de ser A e B, ele chamou de frente e trás, né? Então, vou colocar aqui, ó. Velocidade linear das rodas da frente vão ser igual à velocidade linear das rodas de trás. Por quê, professor? Porque é uma polia. Isso nunca muda, ok? Só que agora, para descobrir a angular, a gente tem que avaliar os raios. Olha só, pessoal. Ele fala no enunciado que as rodas traseiras são maiores do que as dianteiras, né? Então, olha aqui, ó. Raio da traseira maior que o raio da dianteira. Se você olhar no slide que está a teoria, quando o raio é maior, o ômega é menor. É inversamente proporcional, tá bom? Então, olha aqui, ó. A velocidade angular da traseira, como ela é maior, vai ser menor que a velocidade angular da dianteira. Ou a dianteira maior que a traseira. Tanto faz, né? Então, olha aqui, ó. Do jeito que ele escreveu, é a alternativa D de dado, tá? Ele fala que a da frente é maior que a de trás, igual, perdão, né? Velocidade linear da frente é igual à velocidade de trás. Só que daí, ao invés de colocar a traseira menor que a dianteira, ele colocou ao contrário. Ele colocou que a dianteira, velocidade angular da dianteira, maior que a velocidade angular da traseira, porque ela tem um raio menor, aí o ômega maior, ok? Alternativa D de dado. Tudo bem? Beleza? Muito parecida, né, com a outra, analisando quem é maior, quem é menor, quem é igual. Fiquem atentos que sempre aparece exercicinho desse jeito. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Show de bola. Pessoal, fechamos por hoje. Permaneço sempre à disposição de vocês por e-mail. Qualquer coisa, dá aquele toque, a gente bate um papo, tira dúvidas. Estamos sempre à disposição de vocês, tá bom? Até o fim do dia eu posto essa aula gravada lá no Niclass para você assistir depois com calma, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, bom feriado, bom descanso.
Qualquer coisa, dá um toque, a gente está por perto. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.